cheguei atrasado porque vim de um compromisso profissional em Atibaia e peguei o trânsito ruim na Marginal do Tietê na chegada aqui. Ontem foi o lançamento da Chapa Santos Eterno em Santos e hoje é o lançamento da Chapa Santos Eterno aqui em São Paulo. O Jotinha, tenho certeza que como eu, está muito honrado. Eu estou extremamente honrado de poder representar vocês, que eu sei que são apaixonados pelo Santos, que estão desinteressados, tanto ou mais que eu, tanto ou mais que o Jotinha, que já participou mais intensamente da vida do Santos do que eu. Em 89, o Santos tinha um presidente chamado Miguel Assad, que foi um desastre, todo mundo aqui deve lembrar. Miguel Assad, não era? Miguel Assad, que era dono do consórcio. Não, Miguel Assad, em 88, na década de 80. E foi formado um grupo chamado União Alvinegra para tirar o Miguel Assad e, na época, resgatar o Santos, né, para a mão dos santistas, dos torcedores do Santos. Eu fiz parte desse grupo, aí eu já estava chegando nos 40 anos, era solteiro ainda. Estava o Miguel Códia, que alguém lembrou, o Álvaro Bandarra, que já morreu, o Aguiar, Francisco Aguiar, que foi o presidente que ganhou a eleição, o Marcelo e o Milton Teixeira. O Marcelo Teixeira foi presidente na sequência do Aguiar. O Alemão era desse grupo, o Alemão amigo do Fernando Silva, o Alemão do Mal lá, né, que o Fernando Silva citou, e o Celso Sampaio Lopes, que é o parceiro. O Celso Sampaio Lopes é o mentor das maldades, né, das maquiavelices lá, dos maquiavelismos. E o Alemão é o que executa. Quem me levou para esse grupo foi o Celso Sampaio Lopes. O meu relacionamento com ele era da Associação dos Empresários da Construção Civil na Baixada Santista. Então eu fui para o Santos, pela mão do Celso Sampaio Lopes, disputando a eleição do conselho. Eu virei conselheiro em 89, eu tinha sido diretor de obras em 82, levado pelo Odílio Rodrigues, diretor de patrimônio. Quando acabou a obra, eu fui devolver a carteirinha. Foi a obra de reforma do vestiário, daquele time do Serginho Chulá e tal. Mas você não vai querer ficar diretor? Eu falei, não, quando tiver obra de novo, vocês me chamam de novo. Eu sou engenheiro, não vou precisar da carteirinha. Devolvi, todo mundo estranhou. Mas foi o Odílio que me levou. Em 89 eu passei a ser conselheiro. Então a gente ganhou as eleições em 89, 91, 93. Em 95, por questões pessoais, eu passei a oposição ao Samir. A vida é muito curiosa. Eu passei a oposição, mas o Celso Sampaio Lopes, apesar das reclamações, era chapa única, ele deve se arrepender até hoje disso. Ele manteve o meu nome porque o meu relacionamento dele não era do Santos, era da Associação dos Empresários da Construção. Então eu também ganhei a eleição em 95, já na oposição, e 97, mas eu saía, não me manifestava muito no Conselho. Em 99 tinha um movimento de oposição que era na minha casa, Rodrigo Lira, Esmeraldo Caprini, eu escrevia as coisas de novo contra o Samir. A gente tinha um movimento e não tinha um candidato. O Marcelo Teixeira era o candidato e não tinha um movimento. Eu fui um dos 20 conselheiros, também me arrependo, que subscreveu a candidatura do Marcelo Teixeira, em 99. Foi aquele desastre, né, 2000 e 2001, que todo mundo acompanhou. Eu acho que em 99 e 98, meu filho com a camisa do Santos, eu estava na Avenida na Costa, tinha ido buscar ele na escola, e o Marcelo Teixeira, eu estava com meu filho e a minha filha, o Marcelo Teixeira também com os filhos no carro, abriu o vidro e falou, Paulinho, o que nós vamos fazer para fazer esse time voltar a ganhar, isso está um desastre, não sei o quê. Aí abriu o sinal, fechou o vidro e foi embora. 2001, quando apareceu o movimento de oposição, eu aderi de primeiro momento. Eu estava na chapa do Conselho, depois de 6 mandatos, que apoiou o Fernando Silva. Eu sou o resgate de primeira hora. Eu apresentava um programa ao vivo na TV Brasil, que é o SBT de lá, e avisei a editora, eu não quero fazer debate do Santos, porque eu estou na chapa da oposição, você não pode fazer isso, é um absurdo, tenho que fazer isso. Eu sou santista, participo da política do clube, tenho que fazer isso. Aí o pessoal do Marcelo queria ir no programa, o programa tinha muita audiência, e a editora falou, não, nós não vamos fazer.
Aí o Teixeirão, que era o presidente do conselho, eu viria a ser depois do presidente do conselho, o outro Teixeira, o Zé da Costa Teixeira, ligou no meu celular, falou que confiava em mim, que eu era ético, apesar de eu estar, o Fernando deve lembrar bem dessa história, apesar de eu estar na oposição, ele queria ir no programa, ele sabia que eu não queria cargo nenhum no Santos, que eu era desinteressado e que ele queria ir. Foi bom, se vai um, vai outro. Então foi o Fernando Silva, a eleição era sábado, foi o Fernando Silva na quinta, foi o Marcelo Teixeira na sexta. O Fernando deve lembrar desse programa ao vivo na TV Brasil, eu apresentando, ele candidato. A gente fez um resumo do que o Fernando falou e colocou no dia seguinte as críticas contundentes, estilo light, né? Que o Fernando era sutil, delicado, né? Com esse estilo ele fez as críticas, o cara ficou puto quando viu. Quase levantou e foi embora. O cara ficou verde quando ele viu o Fernando Silva falando as coisas dele na televisão. Esse dia ele chegou com uns 40 puxa-saco, Marcelo Teixeira lá. E eu estava no camarim, olhei de longe e tal, né? Na hora que ficou eu e ele, programa ao vivo, antes de começar, ele vira para mim e fala assim, tu tá louco da cabeça? O que tu tem? Apoiando aquele estelionatário, aquele cafajeste de São Paulo? O que aconteceu contigo? Eu falei, Marcelo, você pega 10 milhões de dólares do teu bolso, põe no Santos, você gasta do jeito que você bem entende porque é teu, né? Ninguém pode falar nada. Mas quando você sai, não era teu, é dívida do Santos, e o louco sou eu. Ele falou, tu queria que eu fizesse o quê? Deixava o time ir para a segunda divisão? Tinha 9 jogadores gritando. Entrou o programa no ar assim, aí mal-estar, né, ele gritando comigo e tal. Aí foi o programa, foi embora, não vi mais, oposição. Perdi a eleição, saí do conselho, mas eu tinha 6 mandatos. Em 2003 eu estava com o Luiz Álvaro de novo, lembro muito bem do dia dessa eleição. Alguns dias antes da eleição, meu nome estava na chapa, Fernando Parapa deve lembrar, eu fui efetivado, porque eu já tinha 6 mandatos. Morreu alguém, ou foi para vitalício lá, pelos 70 anos, né? E eu fui efetivado, meu nome saiu da chapa, passei a ser conselheiro efetivo. Em 2005, no dia do aniversário do meu filho, no dia da festa, aniversário de 13 anos, ele tem 15 agora, 10 de novembro de 2005, Santos perdeu de 7-1 do Corinthians. Meu filho chorou, o aniversário dele é dia 8. Não queria ir para a festa, foi um drama na minha casa, não queria ir para a festa, ficou arrasado, meu filho. Mas foi, conversei, foi e tal. No dia seguinte eu liguei para o Marcelo Teixeira, falei com a secretária dele, falei, olha, é um momento assim muito triste na vida do clube, eu trabalho com comunicação, eu sou oposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, fala para o Marcelo Teixeira, conta comigo, porque eu sou santista, antes de ser oposição. Eu sou oposição, mas sou santista. A vida é muito curiosa. 10 de novembro, eu liguei dia 11 ou dia 12, e ele não estava, a secretária anotou o recado. 2 dias depois tinha um recado no meu celular que eu também não pude atender, porque eu estava gravando. Era do Marcelo Teixeira. Paulinho, eu estou muito feliz que você ligou, vou precisar de ajuda mesmo, o momento do clube é muito dramático, vamos conversar. Eu não cheguei a ligar de novo. Nesse dia que eu ouvi o recado, o Caio, que era o organizador da chapa, me convidou para ser candidato a presidente, porque tinha o Valeda tinha desistido, né? Tinha passado do lado do Marcelo Teixeira. Então, eu já nem dei retorno, porque eu falei, se eu fosse ser candidato a presidente, seria trairagem minha falar com o Marcelo Teixeira. Então, não falei. O Celso Lopes me ligou, pegou meu celular com não sei quem me ligou, falou, pô, mas a gente estava pensando em você ser o porta-voz. Vocês estão brincando, né? Eu sou oposição desde o Fernando Silva. Agora que eu vou ser o candidato, vocês pensam que eu vou ser o porta-voz, porque está escrito trouxa na minha testa?